bom dia, são 8 horas e 20 minutos, segunda-feira, 15 de dezembro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O plenário do Senado deve analisar esta semana novo Código de Processo Civil. Relatório final da CPI mista da Petrobras pode ser votado na quarta. E na entrevista de hoje, a proposta que permite o saque do FGTS por trabalhadores com doença grave. O plenário do Senado deve votar nesta terça-feira o novo Código de Processo Civil. O repórter Hermes Coelho tem as informações. O Código de Processo Civil trata de bens, contratos e direitos. O atual foi elaborado em 1973. O objetivo da reforma é tornar a justiça mais rápida. O texto do novo código foi aprovado pelos senadores em 2010 e seguiu para a Câmara dos Deputados, onde passou 4 anos. Voltou de lá com emendas e agora o plenário do Senado volta a analisar o texto. Se ele for aprovado, segue para a sanção presidencial. O projeto já foi muito bem elaborado, apenas alguns ajustes que precisam ser feitos. Nós vamos tentar apreciar o CPC na terça-feira. E a CPI mista da Petrobras deve votar na quarta-feira o relatório final. A oposição quer apresentar um relatório alternativo. O repórter Tiago Tibúrcio tem as informações. Bom dia, André. Deputados e senadores da CPI mista da Petrobras podem decidir na próxima quarta-feira se aceitam ou não o relatório do deputado federal Marco Maia, do PT. O documento não pede indiciamentos, não cita agentes políticos, aponta superfaturamento de 4,2 bilhões de dólares na refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, e contesta uma investigação do Tribunal de Contas da União que apontou prejuízo de 792 milhões de dólares na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. A oposição discorda, quer apresentar um relatório alternativo onde pede o indiciamento de pelo menos 8 pessoas, entre elas o doleiro Alberto Youssef e o deputado federal Luiz Argolo, do partido Solidariedade, além de André Vargas, ex-deputado federal, que foi filiado ao PT, depois desfiliou-se e na semana passada teve um mandato parlamentar cassado. A reunião da CPI mista da Petrobras está marcada para quarta-feira, a partir das 10h15 da manhã, horário de Brasília. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Tiago. Esse foi o repórter Tiago Tibúrcio falando direto do Túnel do Tempo. Um projeto de lei com decisão final na Comissão de Assuntos Sociais que permite o saque do FGTS por trabalhadores com doença grave ou qualquer de seus parentes. Este é o tema da entrevista desta segunda-feira. O senador Pedro Taques, do PDT do Mato Grosso, é o autor do projeto de lei número 198/2014, que permite o saque do Fundo de Garantia por Tempo do Serviço, o FGTS, quando o trabalhador ou quaisquer dos seus dependentes for acometido de doença grave. Vou conversar sobre este projeto com o consultor legislativo Pedro Fernando Neri. Pedro, primeiro me diz, quais são as possibilidades de saque hoje previstas na lei para o FGTS? Então, Armando, o FGTS tem as possibilidades de lei estabelecidas as possibilidades de saque estabelecidas na Lei 8.036 de 90. O FGTS é anterior a isso, ele existe no Brasil desde 1964 e continuou existindo na Constituição de 88, sendo regulamentado por essa lei de 90. Inicialmente, o FGTS, como o nome diz, é um Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tinha uma motivação parecida com a do seguro-desemprego, isso é, prover o trabalhador, em caso de despedida imotivada, de um recurso para ele ter, enquanto ele estiver ali à procura de um emprego. Uma poupança vinculada. Isso. Com o tempo foram aparecendo diversas possibilidades de saque, hoje já são quase 20 na legislação. As principais, além do caso da demissão, são possibilidades de usar os recursos do FGTS para adquirir a casa própria. Também ele é usado hoje em casos de neoplasia maligna, ou seja, câncer, seja do trabalhador ou dos seus dependentes, também no caso dos portadores do vírus HIV. E em outros trabalhadores, no caso de outros trabalhadores que estejam com doenças graves em estágio terminal. E a inovação desse projeto de lei do senador Taques é justamente de permitir
que não apenas os pacientes que tenham doenças graves em estágio terminal possam utilizar o saque do FGTS, o saque desses recursos, mas qualquer trabalhador que esteja com uma doença grave antes de estar em estágio terminal. Acho que cabe ressaltar que o Legislativo e o Judiciário têm avançado em relação às possibilidades de saque do FGTS. No Legislativo existem dezenas de projetos de lei do Senado e da Câmara permitindo novas possibilidades de saque, e o Judiciário reconheceu, através da STJ recentemente, que o rol de possibilidades da Lei 8.036 de 90 é meramente exemplificativo, quer dizer, ele não é exaustivo. Isso quer dizer que o Judiciário pode conceder, segundo o entendimento do STJ, outras possibilidades de saque independentemente da lei. E nesse caso específico, recentemente, foi para o caso de pagamento de pensão alimentícia, caso o trabalhador não tivesse nenhum outro recurso. Eu pergunto, há uma estimativa caso esse projeto venha a ser aprovado, do volume de recursos que sairiam do FGTS para suprir essa nova possibilidade? Não existe estimativa. Esse é um projeto que tramitou muito rápido aqui na casa, ele é um projeto de 2014, está agora na Comissão de Assuntos Sociais, onde recebeu um parecer favorável da senadora Lúcia Vânia, e a princípio ele tem a decisão da Comissão de Assuntos Sociais, a CAIS, tem caráter de decisão terminativa. Então, se nenhum requerimento for aprovado, o projeto já sairia da comissão. Então, é um projeto que tramitou bastante rapidamente e não existe ainda nenhuma estimativa do impacto disso no fundo. E quem definiria quais são as doenças consideradas graves? Normalmente, esse tipo de definição cabe à legislação que a gente chama de infralegal, quer dizer, não cabe ao Congresso. Como a gente entra em minúcias, em detalhes, isso pode ser... existem várias normas em relação aos saques do FGTS. Existe o Conselho Curador do FGTS, que determina algumas dessas normas, e a própria Caixa Econômica Federal, que operacionaliza o saque do FGTS, também tem normas dependendo do caso. Então, eu acho que isso ficaria mais para frente. Mas como a gente já tem o precedente da lei prever o saque no caso de trabalhadores que estejam em estágio terminal de uma doença grave, acredito que a regulamentação vai ser análoga, com a grande mudança sendo que não seria necessário esperar até que o trabalhador chegasse no estágio terminal da doença e pudesse ter acesso a esses recursos antes. Aprovado aqui, esse projeto ainda segue para a Câmara? Segue para a Câmara e seguiria para a sanção presidencial. Mas, nesse caso, sancionado deixaria de ter eficácia até que fosse regulamentado? Sim, ele precisaria ser regulamentado, porque a gente tem que estabelecer o que é uma doença. Não seria mais interessante, então, que já houvesse um substitutivo acrescentando esses detalhes para que ele pudesse não ficar como, por exemplo, a lei das domésticas que está parado lá na Câmara? Poderia. É sempre mais interessante a regulamentação vir direto do Congresso, porque a eficácia da norma pode ser imediata. Mas, nesse tipo de caso, a dúvida é se o Congresso tem os insumos necessários para fazer esse tipo de regulamentação ou se é melhor isso vir lá da ponta, seja do Conselho Curador ou da Caixa. Mas é perfeitamente possível assim, que o substitutivo discrimine e tire essa incerteza que imagino que vários brasileiros têm interesse nesse projeto de lei, mas ficam sem saber se o caso dele se enquadraria ou não. É possível assim que um substitutivo venha a suprir essa incerteza. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Armando. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.